A campainha tilintou, um som quase inaudível contra o murmúrio da chuva lá fora, mas suficiente para me tirar dos meus pensamentos. Estava ali, a Ana Sofia a ajeitar os panos sobre o balcão da minha pequena doçuras e especiarias, aninhada numa esquina tranquila do bairro da Estrela, em Lisboa. A minha padaria. Era uma tarde calma, daquelas em que o sol, a muito custo, conseguia furar as nuvens e espreitar pelas montras, aquecendo um pouco o coração deste meu sonho conquistado a pulso. De repente, o tilintar, e um vulto pequeno irrompeu pela porta, o uniforme impecável do Colégio São João, a gravata a condizer. Não precisei de mais para saber quem era. João. Os olhos dele, que guardavam uma seriedade estranha para uma criança de apenas 9 anos, brilhavam agora como pequenas estrelas ao ver-me. Correu para mim, os braços abertos, e eu senti aquele aperto no peito, aquela familiar onda de emoção que este miúdo que mal conhecia me provocava a cada vez que aparecia. Dona Ana, encontrei-a, exclamou, com a voz cheia de uma felicidade pura que me fez esquecer, por um instante, a rigidez do meu corpo. Encontrei-a. Como é que tínhamos chegado a este ponto? Era uma pergunta que me assombrava em muitas noites, enquanto olhava para as fendas no teto do meu antigo apartamento em Marvila. A memória é uma coisa estranha, sabem? Os detalhes, por vezes, são como areia a escorrer pelos dedos, difíceis de reter. Foi numa terça-feira ou talvez numa quarta-feira à noite. Os dias misturam-se na minha mente, mas a sensação, essa, não esqueço. Uma noite de chuva. O tipo de chuva que parecia querer lavar a cidade inteira, que batia com a força de 1000 martelos no telhado do Dragão Dourado, o restaurante coreano onde eu trabalhava em Alcântara. Já passava das 2 da manhã, acho que 2h47 para ser exata. Esse número ficou gravado de forma estranha na minha alma. Tinha acabado de limpar o balcão pela 10ª vez. A exaustão pesava-me nos ombros depois de mais um turno infinito. Os músculos a protestar a cada movimento, quando o sino da porta voltou a tocar. Um miúdo. 6 anos, completamente encharcado, a tremer. Lembro-me do casaco de marca, empapado, que devia ter custado uma fortuna, e dos sapatos de cabedal, outrora caros, agora sujos e arruinados pela lama da rua. E dos olhos. Aqueles olhos, Ana, pareciam ter visto 1000 anos de chuva, carregando um peso que não condizia com a sua idade. Ele nem olhou para os lados, como se soubesse exatamente onde ir. Direto a mim. Parou a poucos passos, sem hesitação. A sua voz pequena, mas clara, a perfurar o ruído da tempestade. Menina, pode levar-me a casa? O meu instinto gritava, perigo! Uma voz estridente e urgente a ecoar na minha cabeça. Todas as células do meu corpo acenderam os alarmes. Onde estariam os pais dele? Nenhum carro à espera. Nenhum motorista à vista. Nenhuma explicação oferecida. Apenas um miúdo sozinho, minúsculo no meio de uma tempestade noturna, a pedir ajuda a uma estranha cansada. Mas o meu coração, esse sussurrava algo mais suave, algo que me dizia para não ignorar. Onde estaria o pai dele? A trabalhar, disse ele, a voz calma de forma perturbadora. O carro do meu motorista avariou-se e perdi-me na confusão. Um trovão rasgou a noite, tão perto que senti a vibração no peito. Ele estendeu a mãozinha e estava gelada, como um pedaço de gelo. Eu peguei-lhe e, a partir desse momento, a minha vida nunca mais seria a mesma. Não fazia ideia que estava a segurar a mão de João Vitali, o único herdeiro de Pedro Vitali, o nome mais temido do submundo de Lisboa. Uma decisão. Uma noite chuvosa. Tudo muda. A chuva ainda caía em lençóis enquanto saíamos do Dragão Dourado. Eu a segurar a mão de João. O vento açoitava-me o rosto repetidamente, como bofetadas duras e ardentes. Tirei o meu próprio casaco fino e joguei-o sobre a cabeça de João,
a tentar protegê-lo da tempestade que uivava e rugia à nossa volta. As ruas de Alcântara, às 3 da manhã, estavam vazias como um cemitério. Apenas as luzes de neon bruxuleantes se derramavam sobre poças de água escura. Tentei chamar um táxi no escuro cego e sufocante. Demorou 5 longos minutos até um táxi amarelo finalmente aparecer na extremidade da rua, os seus faróis a rasgar a noite. Abri a porta, empurrei gentilmente João para dentro, depois escorreguei para junto dele. A água da chuva escorria das minhas roupas para o assento de couro, formando uma pequena poça aos meus pés. O motorista, um homem indiano de meia-idade, olhou-nos pelo espelho retrovisor com curiosidade, mas não fez perguntas. Virei-me para João. Onde vives? Qual é a tua morada? O miúdo recitou uma morada na Lapa, a sua voz ainda estranhamente calma. O motorista soltou um assobio suave. A Lapa. A zona mais rica de Lisboa, um lugar onde apartamentos de luxo custam milhões de euros, e os porteiros vestiam fatos que custavam mais do que eu ganhava num mês. Engoli em seco e uma sensação apertada e desconfortável começou a formar-se no meu peito durante a viagem de 30 minutos por ruas escorregadias e encharcadas de chuva. João não disse uma única palavra. Apenas ficou ali sentado, a sua mãozinha a agarrar a minha e sem alargar. Eu conseguia sentir como os seus dedos estavam frios, como tremiam ligeiramente. Não do frio, mas de algo mais profundo. Medo, solidão ou ambos. Olhei para o seu rosto sob a luz incerta dos postes de rua. João olhava para a janela, os olhos vazios, como se os seus pensamentos estivessem fixos num lugar muito distante. Eu queria perguntar. Queria saber por que é que uma criança de 6 anos estava a vaguear sozinha numa tempestade no meio da noite. Por que é que ninguém o procurava? Por que é que o motorista nunca lhe apareceu? Mas algo naqueles seus olhos tão velhos me manteve em silêncio. O táxi parou. Olhei para cima e o meu coração pareceu falhar uma batida. À minha frente estava um portão de ferro gigantesco, pelo menos 4 metros de altura. Os seus espetos pretos e brilhantes alcançavam o céu como as presas de um monstro. Para lá dele, uma entrada empedrada levava a uma mansão enorme, daquelas que eu só vira em filmes. Câmaras de segurança estavam montadas por todo o lado, as suas luzes vermelhas a piscar na escuridão como olhos vigilantes. Sombras moviam-se atrás da cerca, rápidas e silenciosas como fantasmas. Paguei a corrida com as últimas moedas que tinha na carteira. Saí, puxando João, e a porta do táxi bateu atrás de mim. Depois o táxi desapareceu de volta na noite. Fiquei ali, encharcada, a tremer, a encarar o portão de um mundo ao qual não pertencia. É aqui a tua casa? A minha voz saiu rouca. João assentiu. Foi até ao painel de controlo ao lado do portão, pôs-se em bicos dos pés e digitou uma sequência de números. O portão de ferro rangeu, abrindo-se lentamente como as mandíbulas de uma besta a alargar. Entramos. Senti como se estivesse a atravessar uma fronteira invisível, a deixar o meu mundo comum, a entrar num lugar completamente diferente. Cada passo no caminho de pedra ecoava no silêncio. O meu coração acelerou. Algo estava errado. Eu sentia isso. Depois, em aviso. Luzes de inundação acenderam-se de todas as direções, cegamente brilhantes. Levantei uma mão para proteger os olhos, vendo apenas uma mancha de branco. Passos pesados trovoaram mais perto. Metal tilintou. Alguém gritou. Formas escuras surgiram de todos os lados, a aproximar-se, a cercar-me a mim e a João num círculo mortal. Parem, larguem o miúdo. Uma voz de homem rugiu. Olhei para baixo. Um cano de arma preta estava apontado diretamente para o meu peito. Tudo aconteceu demasiado rápido. Antes que eu pudesse sequer abrir a boca para explicar, uma mão áspera agarrou-me o ombro, virou-me e atirou-me para o chão. Os meus joelhos chocaram contra a pedra molhada.
uma dor aguda a percorrer o meu corpo. Os meus braços foram puxados para trás das costas, presos tão apertados que senti que os ossos iam partir. A chuva continuava a cair, misturando-se com o sabor a sangue do meu lábio, onde o tinha mordido quando caí. Estava de bruços, a bochecha pressionada contra a pedra fria, a arfar enquanto sapatos de couro pretos me enchiam a visão, a apertar-se como um anel sem saída. Quem te deu permissão para tocar no pequeno mestre? Uma voz de homem trovejou mesmo acima de mim, espessa de raiva e ameaça. Quem és tu? Quem te enviou aqui? Fala. Tentei falar, mas apenas um gemido saiu. Um joelho cravou-se nas minhas costas, forçando-me mais para o chão. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só sabia isto, que ia morrer ali, no pátio de um estranho, porque tinha tentado ajudar uma criança perdida. Então uma voz ergueu-se, pequena, mas que cortou a noite como um trovão. Parem! João, o miúdo de 6 anos, estava de pé no meio daqueles homens gigantes, os olhos vermelhos, o corpo todo a tremer. Contudo, a sua voz tinha uma certeza feroz. Ela salvou-me. Ela trouxe-me a casa. Não a magoem. Tudo congelou. Os homens de preto olharam uns para os outros, confusos. A pressão nas costas da Ana diminuiu, apenas um pouco. Ouvi sussurros à minha volta, perguntas que não eram ditas em voz alta. O pequeno mestre nunca tinha falado assim. Nunca. Momentos depois, no entanto, tudo se moveu de novo. Um som pesado de uma porta de madeira a abrir-se, lento e solene, e passos medidos nas escadas de pedra. Como que por magia, cada homem à minha volta recuou, inclinou a cabeça e caiu em silêncio como uma estátua. Levantei a cabeça a tentar ver através da chuva e dos cabelos molhados colados ao meu rosto. Vi um homem a descer as escadas, alto, muito alto, cabelo preto curto e preciso. Olhos cinzentos, frios como aço, como gelo, como a morte. Ele vestia um fato preto perfeito sem uma única dobra. Mesmo que fossem 3 da manhã, no meio de uma tempestade, cada passo que dava irradiava um poder absoluto, o tipo de poder que fazia homens armados baixarem os olhos, o tipo que adensava o próprio ar. Ele parou, olhou para mim no chão, depois olhou para João, a tremer a chuva. O que se passa? A voz dele era baixa. Não gritou, não rugiu, mas cada palavra caía como uma ordem que não podia ser recusada. Às vezes, quando o sono não vinha, e isso acontecia muitas vezes naqueles primeiros tempos, pensava no meu pai, na maneira como ele sempre dizia: nunca confies em algo que soa demasiado bonito. Ele falava dos vendedores na feira de Carcavelos, dos que prometiam mundos e fundos para te vender bugigangas que se desfaziam na primeira chuva. Mas agora, ali no mundo de Pedro Vitali, percebia de outra forma. Aquele palácio imponente, as promessas implícitas de segurança e de um fim para a minha vida de lutas, tudo aquilo soava demasiado perfeito, demasiado imaculado para ser verdade. E a vida, Ana, a vida tinha me ensinado, da maneira mais dura, que a perfeição não existe, que por trás de cada fachada de mármore e segurança há sempre uma rachadura, uma história escondida de sacrifícios e perdas. Era uma lição que eu carregava na pele, uma tatuagem invisível de cicatrizes antigas que me lembrava que a verdadeira segurança vem de dentro, e não de portões altos ou fortunas incalculáveis. Recordo-me daquele silêncio pesado na sala depois de Pedro Vitali, com aqueles olhos gelados, ter olhado para João, nos quais, por uma fração de segundo, vi uma preocupação de pai ao ajoelhar-se para falar com o filho. Depois, a frieza a regressar. Câmaras, verifiquem as câmaras. Minutos depois, o Ricardo, o homem de cara de pedra que me tinha mandado para o chão, confirmou o que eu já sabia. Eu estava a dizer a verdade. E eu, Ana, estava ainda ali de pé,
encharcada a tremer de frio, os lábios roxos, enquanto ele, Pedro Vitali, me observava como um enigma, um problema complexo que se recusava a encaixar nas suas equações. Por que ajudaste o meu filho? Ele perguntou. Todas as minhas células gritavam para baixar a cabeça, para pedir desculpa, para implorar misericórdia. Era o que se esperava de alguém na minha posição, diante de um homem como ele. Mas não. Recusei-me, ergui o queixo, encontrei aqueles olhos frios e inquebráveis, e respondi com uma voz que tremia. Sim, mas que era firme, inabalável. Porque ele precisava de ajuda. Não preciso de outra razão. Aqueles segundos, ele a olhar-me com uma intensidade penetrante, pareceram-me intermináveis, um teste à minha própria teimosia contra o seu poder esmagador. Depois, o Ricardo guiou-me para dentro da mansão. O que vi lá dentro deixou-me sem fôlego. Tetos altíssimos adornados com lustres de cristal que derramavam uma luz dourada e quente. Mármore polido que refletia as formas das pessoas como um espelho perfeito. As pinturas nas paredes pareciam pertencer a um museu, não a uma casa. O meu apartamento de 35 metros quadrados em Marvila cabia num canto daquela sala de estar, e ainda sobrava espaço. D. Clara, a governanta, uma mulher mais velha com o cabelo prateado preso num coque elegante, apareceu. O rosto dela era severo, mas os olhos suavizaram-se quando pousaram em João. Meu pequeno mestre, meu Deus, estás encharcado. Ela apressou-se para o miúdo, ajoelhando-se para o examinar. D. Clara, leva o João para um banho quente e veste-o. É uma ordem. Pedro comandou, a voz ainda sem emoção aparente. João hesitou, o olhar preocupado fixo em mim. Vai, meu anjo, estou bem, eu disse, forçando um sorriso tranquilizador. Só então ele se permitiu seguir a governanta, embora a cada poucos passos ele olhasse para trás por cima do ombro. Quando João desapareceu pela escadaria, Pedro virou-se para mim. Senta. Não foi um convite, foi um comando. Sentei-me no sofá de couro cor de creme, a sentir-me completamente deslocada, como uma nódoa visível num pano imaculado. Um criado apareceu como que do nada, colocou uma toalha seca e uma chávena de chá quente à minha frente, depois desapareceu sem fazer um som. Peguei na toalha e limpei o rosto, o cabelo, a tentar desesperadamente impedir que as minhas mãos tremessem. Pedro sentou-se à minha frente, uma perna cruzada sobre a outra, a postura relaxada, mas com os olhos afiados como uma lâmina. Ele estudava-me, avaliava-me, como se eu fosse uma potencial ameaça a ser neutralizada. O silêncio esticou-se até se tornar insuportável, quase impossível de respirar. Então tirou um envelope grosso do bolso interior do seu fato, colocou-o na mesa de vidro entre nós e deslizou-o na minha direção. Abre. Eu olhei para o envelope, depois para ele, e não me movi. Pedro inclinou a cabeça ligeiramente. 100.000 euros em dinheiro. É o meu agradecimento por trazeres o meu filho em segurança. 100.000 euros. 20 vezes o que eu tinha conseguido poupar em 5 anos de trabalho exaustivo. Dinheiro suficiente para mudar a minha vida de uma vez por todas. Abrir a minha pequena padaria, pagar todas as dívidas, ajudar a tia Laura a viver com mais dignidade, sem ter de contar cada cêntimo como se fosse uma batida do coração. Pedro continuou, a voz dele monótona, como se estivesse a ler as cláusulas de um contrato frio. Toda a gente tem um preço, dona Sofia. Só preciso de saber qual é o seu. Quer mais? Diga. Eu, Ana Sofia, olhei para aquele envelope cheio de notas. E depois, Ana, fiz algo que nem eu mesma compreendi completamente. Algo que me apanhou de surpresa. Empurrei o envelope de volta para Pedro. Eu não fiz por dinheiro. Pela primeira vez, vi um lampejo de surpresa passar por aqueles olhos frios e impenetráveis. Apenas por um instante.
Depois desapareceu tão rapidamente quanto tinha lhe aparecido. Mas eu tinha-o visto. E essa pequena vitória interior foi mais valiosa do que qualquer fortuna. Então, o que queres? Perguntou ele, a voz mais baixa, com um tom de curiosidade que eu não esperava. Um emprego, um carro, um apartamento melhor que o buraco onde vives? Levantei-me, as pernas ainda incertas e a tremer um pouco por causa do frio e do choque, mas a voz saiu firme, com uma convicção que eu não sabia que possuía. Quero ir para casa e dormir. Tenho de estar de pé às 6 da manhã para o trabalho. Pedro não disse nada. Apenas olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar, como se eu fosse um enigma complexo que ele não conseguia resolver, uma peça que não encaixava no seu mundo meticulosamente organizado. Pequenos passos nas escadas. João correu, de pijama azul, o cabelo ainda úmido pelo banho. Foi direto a mim e abraçou-me as pernas com força, como se tivesse medo que eu desaparecesse, que eu fosse apenas uma visão fugaz na noite. Vais embora? Vens visitar-me? Senti o meu coração apertar, como se alguém o estivesse a espremer com um punho. Ajoelhei-me e alisei-lhe o cabelo ainda molhado com a maior ternura. Eu não sei, meu anjo. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, cheios de esperança, e mais uma vez, aquele medo profundo. Eu quero voltar a ver-te. Não sabia o que dizer. Dei-lhe um sorriso triste, levantei-me e olhei para Pedro, uma despedida silenciosa. Com licença. Pedro observou toda a cena em silêncio, uma expressão ilegível no seu rosto. Pela primeira vez em 4 anos, desde que Catarina o deixara, o seu filho tinha procurado uma estranha por vontade própria. Pela primeira vez, Pedro vira João agarrar-se a alguém, a tentar desesperadamente fazê-la ficar. Ele a sentiu uma única vez, um sinal para o Ricardo. O Ricardo foi encarregado de me levar a casa em segurança. Saí daquela mansão sem olhar para trás, a sentir o peso da porta pesada a fechar-se atrás de mim, separando-me daquele mundo de luxo e perigo. Mas lá dentro, à janela, João continuava de pé, a observar o carro preto a desaparecer na noite de Alcântara, até não restar nada a não ser escuridão e chuva. Aquela imagem dele, tão pequeno a olhar para a escuridão, ficou gravada na minha memória. No carro preto do Ricardo, a caminho de Marvila, fiquei em silêncio, a olhar pela janela. A chuva ainda caía, longas gotas a escorregar pelo vidro como lágrimas silenciosas. Os olhos de João, quando me perguntou se eu voltaria a visitá-lo, não saíam da minha mente. Aquele olhar remexeu memórias que eu tinha tentado enterrar há muito tempo, memórias da minha própria infância, da minha própria solidão. Ana Sofia nem sempre fora tão sozinha. Houve um tempo em que tive uma família, um teto sobre a cabeça, uma vida normal como qualquer outra miúda em Setúbal. O nosso pequeno apartamento não era nada de especial. Tinta a descascar em alguns sítios, soalhos de madeira velhos que rangiam a cada passo. Mas para mim, era o mundo inteiro, o meu pequeno universo. O meu pai, Francisco Santos, trabalhava como contabilista numa empresa de construção. Não era rico, não era poderoso. Era apenas um homem comum, com um sorriso gentil e mãos calejadas de trabalhos extra aos fins de semana, a tentar trazer mais um extra para casa. A minha mãe, Isabel Santos, era enfermeira no hospital local. Tinha cabelos castanhos como os meus. Ria da mesma forma alegre que eu ria, e irradiava um calor que eu sempre esperei herdar. Não éramos ricos, mas aquele pequeno apartamento estava sempre cheio de risos, de histórias contadas à mesa e do cheiro à comida caseira. Todas as noites, sentávamos-nos à volta da nossa pequena mesa e contávamos histórias do dia, dos pequenos acontecimentos que nos preenchiam a vida. Todos os fins de semana, íamos fazer piqueniques no Parque Natural da Arrábida, comíamos sanduíches simples que a minha mãe fazia, brincávamos às escondidas até o sol se pôr. Eu era filha única, o centro daquele meu pequeno universo perfeito, mimada de amor e atenção. Depois,
Quando tinha 14 anos, esse universo desmoronou-se. A minha mãe foi diagnosticada com cancro em fase avançada. Lembro-me daquela palavra, cancro, a ser dita com uma voz tão suave que mal se ouvia, mas que me atingiu como um trovão. O nosso seguro de saúde, tão básico, não era suficiente para cobrir os custos avassaladores da quimioterapia, os tratamentos que a podiam salvar. Eu vi o meu pai transformar-se de um homem alegre e cheio de vida num fantasma magro e oco, a passar as noites acordado, sentado na cozinha, com a cabeça entre as mãos, a tentar desesperadamente descobrir como arranjar o dinheiro necessário. Arranjou 2 empregos extra, pediu emprestado a familiares, a amigos e depois, no desespero, a pessoas a quem nunca devia ter pedido. Quando todas essas fontes secaram, ele, o meu pai honesto e trabalhador, começou a fazer algo que nunca pensou que pudesse fazer. Começou a desviar dinheiro da empresa, na esperança de salvar a mulher que amava. 8 meses foi todo o tempo que tivemos. 8 meses de uma vida em suspenso, a ver a minha mãe definhar lentamente na cama do hospital, o corpo a tornar-se frágil, a voz num sussurro. 8 meses a ouvir o meu pai chorar baixinho à noite, quando achava que ninguém o ouvia, os soluços abafados pela escuridão. 8 meses onde a esperança e o desespero se entrelaçaram até eu já não conseguir distingui-los, até a própria vida parecer uma mistura cinzenta de dor e fé. A minha mãe morreu numa noite de inverno, com a neve a cair em silêncio lá fora da janela do hospital, cobrindo o mundo de um branco frio. Segurei-lhe a mão até ao último segundo, sentindo o calor a esvair-se lentamente. A última coisa que a minha mãe me disse, a voz fraca como um suspiro, foi: "Nunca dependas de ninguém, meu anjo. Promete-me." E eu, Ana, prometi. Aquele dia marcou-me. 2 anos depois, a polícia bateu a porta. Não foi uma surpresa, mas o choque foi igual. O meu pai foi preso por desvio de fundos, 15 anos de prisão. Eu, com 16 anos, estava ali, muda, e vi-os algemá-lo e levá-lo. Ele não olhou para trás. Talvez tivesse demasiada vergonha de me encarar depois de tudo. Talvez não suportasse os olhos da filha, vendo-o naquele estado. Fui enviada para o sistema de acolhimento. 3 famílias em 2 anos. A primeira tratou-me como uma ajuda gratuita para os trabalhos de casa. A segunda tinha um pai que me olhava de uma maneira que me fazia trancar a porta do quarto todas as noites, com medo. A terceira simplesmente não se importava se eu existia ou não. Ninguém me queria de verdade. No final, a tia Laura, irmã da minha mãe, acolheu-me. A minha tia também não era rica, limpava escritórios para viver, sobrevivia num apartamento apertado de um quarto. Mas ela deu-me algo que aquelas 3 famílias nunca deram: cuidado verdadeiro, um porto de abrigo, um lar. A partir dos 16 anos, comecei a trabalhar, a lavar pratos, a atender caixas, a servir as mesas, a limpar. Tudo o que desse dinheiro, tudo o que me ajudasse a sobreviver. Terminei o secundário à força de vontade, não de sorte. A faculdade era um sonho de luxo em que nem me atrevia a pensar. Agora, aos 27 anos, vivia num estúdio de 35 metros quadrados em Marvila. As paredes eram tão finas que ouvia os vizinhos a discutir todas as noites. Havia tantas baratas que lhes tinha dado nomes. Mas era a minha casa, paga com dinheiro que eu própria ganhava, o meu canto, a minha independência. Depois de 5 anos de trabalho ininterrupto, tinha poupado 4.500 euros. Esse dinheiro era o meu pequeno e teimoso sonho. Uma padaria, um lugar que me pertencesse, que eu pudesse chamar de meu, sem ninguém para me tirar ou me dar ordens. Todos os meses, ainda enviava dinheiro à tia Laura, o meu compromisso com a família que me restava. Eu não amava ninguém, não confiava em ninguém, não dependia de ninguém. Tal como tinha prometido à minha mãe, aprendi a lição cedo. A vida não dá nada de graça a ninguém.
Se queres sobreviver, tens de te manter de pé sozinha. E eu, Ana Sofia, estava determinada a manter-me de pé. Parem tudo por um segundo. Tenho de fazer uma pausa aqui. Toda esta situação, estar no meio do mundo de Pedro Vitali, a descobrir que ele é um senhor da noite de Lisboa, o tipo de homem que faz tremer os alicerces da cidade. E eu, Ana Sofia, uma simples empregada de mesa, agora no papel de tutora, com direito a guarda-costas invisíveis. É tão absurdamente bizarra que às vezes me pergunto se não sonhei com tudo. É surreal. Quero dizer, uma pessoa normal encontra uma criança perdida numa noite de tempestade, ajuda-a. E o que acontece? É metida no meio de uma guerra de máfias, oferecida uma fortuna que nunca viu na vida, seguida por homens em carros de luxo, e de repente está a negociar com os mais temidos do país, não por si, mas pela paz de uma cidade. Na minha terra, diríamos que era um filme de doidos, daqueles que a gente vê e pensa, quem é que inventa estas coisas? É como se a vida tivesse decidido que a minha rotina de trabalho, casa, poupança, repetir, aquela bolha de previsibilidade que eu tinha construído com tanto esforço, era demasiado chata e precisasse de um toque de drama intenso, não acham? No fundo, eu era só uma miúda de Setúbal que queria a sua padaria. E de repente estava a tentar sobreviver num mundo que nem sabia que existia. Um mundo de poder, intriga e perigo constante. Não sei se isso me tornava corajosa ou simplesmente ingênua. Ou os dois. Talvez fosse só o destino a pregar-me uma partida de mau gosto, a brincar com as minhas convicções de mulher que não depende de ninguém. Ou talvez, e esta é a parte mais assustadora, fosse o destino a dar-me a oportunidade de ser mais do que eu alguma vez imaginei. De qualquer forma, é tudo tão confuso. O que se seguiu só piorou tudo, e tornou tudo ainda mais complexo. O João, ali na minha padaria, com o rosto iluminado, a agarrar-se a mim como se eu fosse a única boia de salvação num mar vazio. Sinto tanto a sua falta, disse ele, a voz um pouco embargada, os seus olhos enormes fixos nos meus. Eu levei-o para uma mesa perto da janela e, com um sorriso, trouxe um prato de bolachas de chocolate acabadas de fazer, a receita da minha mãe, e uma caneca de leite quente. Ele comeu com tanta avidez, cada migalha devorada com prazer, como se fosse a melhor refeição do mundo. Embora eu soubesse que ele tinha um chefe de cozinha privado em casa a fazer iguarias que custavam 100 vezes mais e eram muito mais elaboradas. Sentiste a minha falta? Perguntei baixinho, ajeitando-lhe o cabelo. Só nos vimos uma vez, meu anjo. Ele parou de mastigar, baixou a cabeça e a sua voz diminuiu para um sussurro, carregada de uma tristeza que me apertou o coração. Foi a primeira pessoa que não teve medo de mim. Medo de ti? Quem teria medo de ti, meu anjo? Tu és só uma criança. Toda a gente. Ele pousou a bolacha, o olhar perdido no vazio da rua. Na escola, ninguém brinca comigo. Os pais dizem para ficarem longe. Tem medo do meu pai. Ele fez uma pausa, o pequeno ombro a encolher-se. Em casa, é só a D, Clara e o pai. Mas o pai está sempre ocupado. O pai nunca tem tempo para mim. Senti o meu coração apertar de novo, como se alguém o estivesse a espremer com um punho invisível. Um miúdo de 6 anos com todo o dinheiro do mundo, cercado por luxo, mas tão incrivelmente sozinho que um único ato de bondade de uma estranha, uma única vez, se tinha tornado algo de que ele não conseguia largar, a sua única esperança. Sentes falta da tua mãe? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la, um pensamento impulsivo. Quis puxá-la de volta instantaneamente, sabendo que era um terreno perigoso, mas era tarde demais. João ficou em silêncio por muito tempo, a olhar para as bolachas, depois abanou a cabeça. Não me lembro do rosto dela.
Tento, mas não consigo. Só me lembro do cheiro. Lavanda. Às vezes, sinto o cheiro em algum lado e penso que a mãe está perto, mas não está. Senti os olhos arderem, um nó a formar-se na minha garganta. Engoli em seco a tentar desesperadamente manter a voz firme, a minha própria dor a ressoar com a dele. Eu também perdi a minha mãe, sei o que isso significa. João levantou a cabeça, os olhos arregalados de surpresa. Ah, sério? Tu também não tens mãe? Eu assenti, e já não confiava na minha própria voz. Vi os seus olhos começarem a marejar. Vi a sua boca tremer. Vi a parede que ele tinha construído durante 4 longos anos para se proteger da dor começar a desmoronar. Então, João chorou. Não alto, não com soluços convulsivos, apenas lágrimas silenciosas a escorrer pelas suas bochechas, a cair sobre o seu uniforme escolar impecável, a cair sobre a bolacha meio comida. Eu nunca tive permissão para chorar, disse ele, a voz embargada pela emoção, quase um sussurro. O pai diz que homens não choram. O pai diz que homens, Vitali, não choram. Não falei. Apenas me levantei, contornei a mesa, ajoelhei-me ao lado dele e puxei-o para os meus braços. Abracei-o com força, oferecendo-lhe um refúgio. Chora. Está tudo bem. Eu estou aqui. E João chorou pela primeira vez em 4 anos, nos braços de uma mulher que mal conhecia, uma estranha que tinha encontrado apenas uma vez, numa noite de tempestade e chuva. Chorou por uma mãe cujo rosto não conseguia lembrar. Chorou por uma solidão para a qual não tinha palavras. Chorou pelos anos em que fora forçado a fingir que era forte quando era apenas um miúdo de 6 anos, carregando um fardo pesado demais para os seus pequenos ombros. Lá fora, à janela, o Ricardo estava parado ao lado da limusina preta, a observar tudo, o rosto impenetrável como sempre. Virou-se, tirou o telefone e discou. Patrão, há algo que precisa de saber. Passada uma semana, João veio à padaria mais 2 vezes. Sempre a limusina preta a parar discretamente à porta, sempre ele a correr para dentro com um sorriso radiante no rosto. E eu, Ana Sofia, sentia o meu coração aquecer um pouco a cada visita. Ele estava mais feliz, visivelmente. Ria mais, falava mais. Já não era aquela sombra silenciosa com olhos demasiado velhos para a idade, mas lentamente estava a tornar-se o que deveria ser. Uma criança de 6 anos no verdadeiro sentido da palavra, a redescobrir a alegria e a inocência. Ensinei-o a fazer bolachas, deixava-o subir para um banco para chegar à bancada. As suas mãozinhas a amassar a massa desajeitadamente, mas com pura excitação, salpicado de farinha. Contei-lhe contos de fadas, sobre princesas adormecidas na floresta, sobre príncipes em cavalos brancos, sobre finais felizes que a vida real raramente oferece. Ajudei-o com os trabalhos de casa, surpreendida com a sua inteligência, a ler palavras que a maioria das crianças de 6 anos ainda se debatia para decifrar, absorvendo o conhecimento como uma esponja. Todas as tardes, quando João ia embora, abraçava-me apertado e fazia a mesma pergunta, a voz cheia de esperança. Posso vir amanhã? E todas as vezes eu acenava que sim, não conseguindo recusar aquele olhar. Uma quinta-feira à tarde, por volta das 4, eu estava a limpar as mesas, o cheiro a café e canela a pairar no ar, quando ouvi o som familiar de um motor lá fora. Mas quando levantei os olhos, não vi a limusina preta de sempre. Em vez disso, um elegante Maserati preto estava estacionado no passeio. Tão caro, tão deslocado, que parecia uma nave espacial aterrada nesta rua tranquila da estrela. A porta abriu-se. Pedro Vitali saiu sozinho. Sem guarda-costas, sem Ricardo, apenas ele. Num fato cinzento, impecável, cabelo preto penteado para trás
e aqueles olhos de aço fixos na minha padaria, como um predador a estudar a sua presa. Senti o ar adensar-se, tornando-se mais pesado, difícil de respirar. A minha mão apertou o pano de limpeza tão forte que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Ele empurrou a porta e entrou. A pequena campainha tilintou, mas aquele som alegre tornou-se de repente sinistro e ameaçador. Pedro ficou perto da entrada, a observar a minha pequena loja, cada detalhe. As mesas de madeira gastas, a vitrine de vidro com os doces coloridos, as gravuras de flores que eu tinha pendurado na parede para esconder uma rachadura, a tentar dar um ar de conforto. Depois olhou para mim. Dona Sofia. A voz dele era um trovão suave. Senhor Vitali. A minha voz saiu mais calma do que esperava, embora por dentro eu estivesse em completo pandemônio. A tensão espalhou-se como nevoeiro invisível pela sala. Os dois clientes sentados lá dentro, uma senhora e um jovem estudante, sentiram algo, trocaram um olhar apreensivo. Depois levantaram-se silenciosamente, deixaram o dinheiro na mesa e saíram sem dizer uma palavra, apressados. Pedro dirigiu-se à mesa junto à janela onde João costumava sentar-se e sentou-se. Não pediu permissão. Homens como ele nunca o faziam. Hesitei por um segundo a ponderar o meu próximo movimento, depois fui e sentei-me à frente dele, com o coração a martelar no peito. Olhamo-nos em silêncio. Pedro falou primeiro, a sua voz baixa e carregada de uma observação. Mudou o meu filho. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Eu abanei a cabeça. Não fiz nada, apenas o ouvi. Isso é o que eu não consigo fazer. A voz dele baixou ainda mais e, por um breve instante, um clarão. Vi algo naqueles olhos frios. Dor, desamparo, culpa. Depois desapareceu tão rapidamente quanto tinha aparecido, deixando apenas a máscara impassível. Eu não sabia o que dizer, por isso fiquei em silêncio, processando aquele breve vislumbre de humanidade. Pedro continuou, a voz a voltar à sua frieza familiar, como uma lâmina de gelo. Sabe quem eu sou. Sabe o que faço. Por que ainda permite que o João venha cá? Encarei o seu olhar sem piscar, a minha própria teimosia a acender-se. Porque o João não é o senhor. É apenas uma criança de 6 anos que precisa de alguém que o ame. O que o senhor faz, quem o senhor é, não tem nada a ver com ele. Silêncio. Pedro observou-me com uma expressão indecifrável, como se estivesse a estudar um inseto estranho. Eu sabia que tinha acabado de dizer algo que provavelmente mais ninguém ousava dizer-lhe, mas não me importava. Era a verdade, e a verdade era a única coisa que eu tinha. Então Pedro falou, o seu tom monótono, plano, como se estivesse a discutir um contrato de negócios sem emoção. Quero que seja a tutora oficial do João. Salário, 8.000 euros por mês. Quase me engasguei. 8.000 euros. 3 vezes o que eu ganhava da padaria nos meus melhores meses, numa realidade paralela à minha. 8.000 euros para quê? Para estar no mundo dele? Ensine-o, brinque com ele, dê-lhe o que eu não sou capaz de dar. Abanei a cabeça e levantei-me, a decisão a formar-se no meu interior. Não quero envolver-me no seu mundo. É demasiado perigoso. Pedro também se levantou, quase uma cabeça mais alto, a olhar para mim com aqueles olhos penetrantes. Envolveu-se na noite em que o fez, Dona Sofia. No momento em que pegou na mão do meu filho e o trouxe para casa. A questão agora é se continua a fugir ou se o enfrenta. Tirou um cartão de visita preto e elegante do bolso do fato e colocou-o na mesa, com um movimento decidido. Pense nisso. Ligue-me quando decidir. Então virou-se, saiu da loja, entrou no carro e desapareceu no trânsito da noite. Fiquei ali, imóvel, a olhar para o cartão de visita na mesa como se fosse uma bomba prestes a explodir. A sua mera presença, um peso opressivo. 5 minutos depois, a campainha tocou novamente.
João entrou a correr, as bochechas coradas, a respirar com dificuldade pela corrida. Dona Ana, o pai veio. O que o pai lhe disse? Está zangada com ele? Olhei para o menino, olhos cheios de preocupação e esperança, e não sabia como responder, presa entre dois mundos que se recusavam a coexistir pacificamente. Naquela noite, eu, Ana Sofia, não consegui dormir. A minha mente fervilhava com a oferta de Pedro Vitali. Os prós e os contras a dançar na minha cabeça sem descanso. Deitada na cama estreita do meu apartamento apertado em Marvila, os olhos fixos no teto manchado de umidade, os dedos seguravam o cartão de visita preto e liso. Letras prateadas em relevo contra o pó, apenas um nome e um número de telefone, sem título, sem morada. Homens como ele não precisavam dessas coisas. A sua reputação precedia-os. Virei o cartão e revirei-o noite após noite, a pensar, a revirar-me nos lençóis, a perguntar a mim mesma o que estava a fazer. O medo daquele mundo. A atração por ajudar João. No final, liguei a Sofia. Estás maluca? A voz da Sofia veio pelo telefone, estridente, praticamente a gritar. Eu podia quase imaginá-la a gesticular freneticamente do outro lado da linha. Máfia. M-A-F-I-A. Já alguma vez viste um filme? As pessoas morrem como moscas nesses mundos. Queres acabar como um corpo a flutuar no rio Tejo, como naqueles filmes horríveis? Suspirei, já exausta da discussão antes mesmo de começar. Eu sei, mas o João... O João não é teu filho. A Sofia cortou-me bruscamente, a sua voz cheia de uma raiva protetora. É filho de um chefe da máfia. Tem um exército a protegê-lo. Não precisa de ti. Não deixes os teus sentimentos cegarem-te, Ana. Estou a falar a sério. Isto não é brincadeira. Eu sabia que a Sofia estava preocupada comigo, profundamente preocupada. Sabia que a minha amiga tinha razão pela lógica comum, pela segurança e pela sanidade. Mas cada vez que eu fechava os olhos, não via armas ou perigo. Via os olhos do João quando chorou nos meus braços, um choro silencioso e devastador. Via o sorriso dele, tão raro e precioso, quando fez a sua primeira bolacha. Via a maneira como ele se agarrava a mim cada vez que chegava e cada vez que partia, como se tivesse terror que eu desaparecesse, que eu fosse apenas mais uma pessoa a abandoná-lo. Não era sobre dinheiro nem sobre o poder de Pedro Vitali. Era sobre aquela criança. Desliguei a chamada com a Sofia, o seu medo a misturar-se com o meu. Depois liguei à tia Laura. Contei-lhe tudo, do princípio ao fim, cada detalhe daquela noite de chuva, o menino perdido, a mansão imponente, o chefe da máfia e, finalmente, a oferta de emprego. A tia Laura ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar, o que era um feito para ela. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos do outro lado da linha. Depois a minha tia falou gentilmente, a voz rouca. Tu amas aquele menino, Ana. Ouço-o na tua voz. Ele tocou-te onde ninguém mais conseguiu. Senti os olhos arderem, a verdade das suas palavras a atingir-me. O que achas que devo fazer? Acho que já decidiste, meu anjo. Tu só precisas que alguém te dê permissão. Silêncio. Eu não conseguia encontrar palavras. A minha própria resolução a fortalecer-se a cada batida do coração. A tia Laura suspirou do outro lado da linha. Tem cuidado, Ana. Mantenha os teus limites, nunca os percas. E lembra-te do caminho para casa. Lembra-te sempre do caminho para casa. Custe o que custar. Naquela noite, sentei-me sozinha à janela, a olhar para a rua vazia de Marvila, as luzes distantes de Lisboa a brilhar como pequenos faróis de outra vida. Pensei no João, no sorriso dele quando comia bolachas de chocolate, em como os olhos dele brilhavam quando lhe contava contos de fadas,
no som ansioso e esperançoso de Dona Ana, cada vez que ele entrava na loja. Pensei nele a chorar nos meus braços, aquelas lágrimas contidas. 4 anos de lágrimas reprimidas, as lágrimas de uma criança que não tinha permissão para ser criança, para sentir. Depois pensei em mim mesma. 14 anos, de pé num hospital, a ver a minha mãe fechar os olhos pela última vez, a sentir a mão dela ficar fria na minha. Ninguém me abraçou. Ninguém me disse que estava tudo bem chorar. Eu tinha enfrentado aquela dor sozinha, crescera sozinha, levantara-me sozinha cada vez que caía, ano após ano. Se alguém tivesse estado ali por mim, naquela altura, um refúgio, uma mão amiga. E se eu pudesse ser esse alguém para o João, aquela criança parecia um eco da minha própria solidão passada. Peguei no telefone, olhei para o cartão de visita de Pedro uma última vez, o seu peso a parecer mais leve agora, e marquei o número. A linha tocou 2 vezes. Dona Sofia. A voz de Pedro veio, calma, sem surpresa, como se ele tivesse estado à espera desta chamada, como se soubesse que eu não podia recusar. Senhor Vitali, aceito. Um breve silêncio do outro lado antes que eu continuasse. Mas tenho condições. Inspirei lentamente, a minha voz a ganhar força a cada palavra. Mantenho a padaria. Vou à sua casa 3 tardes por semana, e o senhor não me dá ordens como uma empregada. Estou a ir pelo João, não pelo seu dinheiro. Não sou para ser comprada. O silêncio esticou-se. Prendi a respiração, à espera da sua reação. Então a voz de Pedro voltou, ainda fria. Sim, mas com algo mais lá dentro, uma nota de reconhecimento. Certo. 6 meses passaram mais rápido do que eu, Ana Sofia, esperava. 3 tardes por semana ia à mansão Vitali, lá na Lapa, a atravessar o portão de ferro gigantesco que já não me assustava como antes, que se abrira para mim. Ajudava o João com os trabalhos de casa, ainda surpreendida com a sua perspicácia, como a sua mente parecia sempre à frente da sua idade, absorvendo tudo. Jogava jogos de tabuleiro com ele, perdendo de propósito só para ver aquele sorriso radiante e vitorioso espalhar-se pelo seu rostinho. Ensinei-o a fazer bolachas numa cozinha enorme que o chefe privado da família Vitali me cedeu com clara relutância, a boca dele contraída numa linha dura, mas não ousava dizer uma palavra contra as ordens de Pedro. Contava-lhe contos de fadas antes de dormir, sentada ao lado dele até a sua respiração se acalmar e os seus olhos finalmente se fecharem, mergulhando num sono tranquilo. A Declara tinha me olhado com desconfiança ao princípio. A velha governanta estava com a família Vitali desde antes de João nascer, tinha visto de Catarina definhar lentamente, tinha cuidado do pequeno mestre com as suas próprias mãos durante 4 longos anos, e a sua lealdade era inabalável. Não confiava em estranhos, especialmente numa jovem mulher que apareceu do nada, e de repente tinha permissão do patrão para se aproximar do menino mais precioso daquela casa. Mas depois ela viu a maneira como eu olhava para o João, a forma como o abraçava. Viu a maneira como ouvia cada pedacinho das suas pequenas histórias, como se cada uma fosse a coisa mais importante do mundo. Depois de 1 mês, a Declara, que sempre foi rigorosa, começou a fazer chá para mim sempre que eu vinha. Depois de 2 meses, começou a pôr um prato extra ao jantar, uma aceitação silenciosa. Depois de 3 meses, pegou na minha mão e disse, a voz a tremer ligeiramente, você é a melhor coisa que aconteceu ao menino. Obrigada. Era um reconhecimento que valia mais do que qualquer dinheiro. Comecei também a observar o mundo de Pedro. Via as reuniões de portas fechadas no seu escritório, a porta de madeira espessa bem cerrada, mas não o suficiente para abafar completamente as vozes ríspidas lá dentro, os murmúrios de poder e ameaça. Via homens de fatos caros entrar com medo nos rostos, depois sair aliviados ou pálidos como um cadáver.
o que me fazia tremer por dentro. Via o Ricardo e a equipa de segurança sempre em alerta, os olhos varrendo os arredores, as mãos nunca longe da parte da frente dos seus casacos, onde eu sabia que guardavam as armas. Via as chamadas telefônicas à meia-noite, as viagens repentinas, os hematomas que por vezes apareciam nas mãos de Pedro e que ele nunca explicava. O perigo era uma presença constante e palpável. Mas via outras coisas também que atenuavam a imagem do homem de negócios frio e impiedoso. Via Pedro chegar a casa mais cedo nos dias em que eu estava lá, como se quisesse desesperadamente ver o filho antes que o menino fosse dormir. Via-o sentar-se ao lado da cama do João e ler naquela voz baixa e reconfortante sempre que o menino pedia. Mesmo que eu soubesse que ele devia estar exausto depois de um dia inteiro a lidar com o submundo, com negócios obscuros e ameaças constantes. Via a maneira como ele olhava para o filho a dormir, aqueles olhos de aço a suavizar-se, a transformar-se nos olhos de um pai que amava o seu filho com uma intensidade silenciosa. Era tudo tão complexo, tão contraditório, tão messy, nem bom, nem mal, apenas humano, no seu estranho e perigoso contexto. Um amor que existia nas margens do caos. Então, numa noite, o meu telefone tocou às 11. O número da mansão. Dona Sofia, o menino está com febre alta. Continua a chamá-la. A voz da Declara tremia de preocupação genuína. Nem me lembrei de como me vesti e saí do meu apartamento em Marvila, a minha mente num nevoeiro de adrenalina. Só sei que 20 minutos depois, estava sentada ao lado da cama do João, a segurar a mão do menino que ardia com a febre, a limpar o suor da testa dele com um pano fresco, a minha preocupação a apoderar-se de mim. Ele estava delirante a chamar pela mãe no meio da febre. E o meu coração parecia que estava a ser rasgado em dois. Fiquei acordada a noite toda, a mudar o pano a cada 15 minutos, a sussurrar histórias no ouvido dele, mesmo que não soubesse se ele conseguia ouvir, a cantar as canções de embalar que a minha mãe costumava cantar-me quando eu era pequena, as melodias a ressoar com uma nova urgência. Estava tão cansada que nem soube quando a minha cabeça finalmente escorregou para junto da cama, o corpo a ceder à exaustão. Pedro chegou à casa às 3 da manhã. Parou à porta do quarto do filho e observou a cena, imóvel. Eu, a dormir com a cabeça baixa ao lado da cama, a minha mão ainda a segurar a do João, o cabelo caído sobre o meu rosto, a minha respiração constante em pura exaustão. Ele ficou ali por muito tempo, a olhar para mim com uma expressão que, se eu estivesse acordada, não teria compreendido, uma mistura de surpresa e algo mais profundo. Depois avançou, pegou numa manta da cadeira do sofá e gentilmente a colocou sobre mim, um gesto inesperado de cuidado. Sentou-se na cadeira do outro lado do quarto e vigiou-nos a ambos até ao amanhecer, uma sentinela silenciosa. Acordei quando os primeiros raios de sol escorregaram pelas cortinas, um brilho dourado a invadir o quarto. Assustei-me quando vi Pedro sentado em frente a mim, os olhos abertos, como se não tivesse dormido nada, a vigiar-nos a noite toda. Esteve aqui a noite toda. A senhora também. Olhei para João. A sua respiração estava regular, calma. As suas bochechas já não estavam coradas. A febre tinha passado. Um alívio avassalador percorreu-me, relaxando a tensão em cada músculo. O silêncio esticou-se entre nós, um silêncio confortável, diferente dos silêncios anteriores. Então Pedro falou, a voz baixa, quase um sussurro, como se estivesse a falar mais consigo mesmo do que comigo. É como ela, não pela aparência, mas pela maneira como amas o João. O meu coração começou a bater mais depressa, uma batida descontrolada. Ela? A sua esposa? Pedro assentiu, os olhos ainda no filho a dormir, uma sombra de tristeza a passar por eles. Catarina. Morreu quando o João tinha 2 anos. Cancro. A voz de Pedro manteve-se uniforme, controlada. Mas eu ouvi a dor por baixo,
Uma mágoa profunda, um eco da minha própria. Descobrimos demasiado tarde. Tenho todo o dinheiro do mundo, Dona Sofia. Posso comprar qualquer coisa, qualquer pessoa, mas não pude comprar mais um dia para ela. Não pude salvá-la. Senti como se alguém me tivesse dado um murro no peito, a minha mãe também. Cancro. Também não havia dinheiro suficiente, também partiu. As semelhanças eram assustadoras. Pedro olhou para mim. O Ricardo disse-me, a sua mãe também. Assenti, incapaz de falar, um nó apertado na garganta. Sinto muito, Pedro disse. E eu sabia que ele o dizia a sério, que as suas palavras carregavam o peso da sua própria experiência. Sentamo-nos em silêncio, ambos a ver o João dormir, ambos a pensar nas mulheres que tínhamos perdido, a compartilhar uma dor silenciosa. Pela primeira vez, eu já não via Pedro Vitali como um chefe de máfia aterrorizador, um homem de poder frio e implacável. Via apenas um homem que tinha perdido a esposa, que não sabia como criar um filho sozinho, que estava a fazer o seu melhor da única maneira que sabia, preso nas suas próprias armadilhas de força. E a dor, Ana, a dor dele era a minha dor. Isso fez toda a diferença, por mais estranho que parecesse no nosso mundo de perigos e máscaras. Um mês depois da noite em que fiquei acordada ao lado da cama do João, cuidando dele como se fosse meu, a notícia sobre mim começou a chegar a ouvidos que não deviam saber. Eduardo Marchetti, o chefe da máfia rival da família Vitali, um inimigo implacável, ouviu dizer que Pedro tinha uma nova mulher na sua órbita. Não era uma amante, não era uma esposa oficial, mas era importante o suficiente para ele a proteger, importante o suficiente para se tornar uma fraqueza. Naquela tarde, fechei a doçuras e especiarias às 6, como sempre fazia, o dia a terminar no seu ritmo habitual. Entrei na ruela estreita atrás da loja, onde guardava os caixotes do lixo, e duas figuras escuras bloquearam o meu caminho, surgindo do nada como sombras. Dois homens grandes, de fatos pretos, rostos frios e esculpidos em pedra, tão ameaçadores quanto uma muralha. Ana Sofia, um deles falou, a voz como metal a ranger, sem qualquer emoção. Fica longe de Pedro Vitali. Este é o teu único aviso. O meu coração disparou em caos, um tambor selvagem no meu peito. Engoli em seco, a tentar desesperadamente impedir a voz de tremer, a sentir o medo a subir-me pela garganta. Não sei quem são. Não precisas de saber, só precisas de ouvir. O outro homem avançou, uma cabeça mais alta do que eu, a sua presença intimidadora a preencher o pouco espaço. Da próxima vez que te virmos, não serão palavras, será outra coisa. Depois viraram-se e desapareceram nas sombras da ruela como se nunca tivessem estado ali, deixando apenas o ar pesado e o meu medo a ecoar. Fiquei ali, a tremer, o coração a bater tão forte que pensei que me ia saltar do peito. Pensei em ligar ao Pedro, pensei em contar ao Ricardo, mas não. Sacudi a cabeça, uma teimosia antiga a endurecer a minha resolução. Não queria tornar a situação maior do que era. Não queria ser vista como um fardo, como uma fragilidade que Pedro tivesse de proteger. Não queria que ele pensasse que eu era fraca, que precisava de proteção como uma criança indefesa. São apenas ameaças, disse a mim mesma quando cheguei ao meu pequeno apartamento em Marvila. Tranquei a porta com várias voltas, verifiquei as janelas 3 vezes antes de me deitar. Vai ficar tudo bem, repeti, mas a voz interior tremia. Uma semana depois voltaram. Desta vez não numa arruela escura e deserta. Desta vez, mesmo em frente à minha padaria, em plena luz do dia, depois de o último cliente ter saído, aqueles 2 homens entraram, fecharam a porta atrás deles e viraram a placa de aberto para fechado, selando-nos lá dentro. Não ouviste, disse o primeiro, a voz mais fria do que antes, com um tom de desilusão gélida. Desta vez sem aviso.
O segundo homem moveu-se para mais perto, o seu olhar de aço fixo em mim. Recuei até os meus ombros baterem na parede. Não havia para onde correr. Olhei em volta à procura de algo, qualquer coisa que pudesse usar para me defender, mas não havia nada, exceto cadeiras de madeira leves e um balcão de vidro frágil. O homem levantou a mão e eu pensei que este era o momento em que eu morreria. O meu corpo ficou tenso, a preparar-me para o impacto. Mas em vez de medo, algo mais acendeu-se dentro de mim. Raiva. Eu tinha tido medo a minha vida toda. Medo de perder a minha mãe, medo de perder o meu pai, medo de ser abandonada, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de falhar. Vivera com medo durante demasiado tempo. Não queria ter mais medo. Inspirei fundo, cerrei os punhos com tanta força que senti as unhas cravarem-se nas palmas das mãos e olhei o homem diretamente nos olhos, sem desviar o olhar. Pensam que estou com medo? Eles pararam visivelmente surpresos com a firmeza inesperada na minha voz. Perdi a minha mãe aos 14 anos. O meu pai foi para a prisão aos 16. Sobrevivi ao sistema de acolhimento. Movi-me de casa em casa como algo que ninguém queria. Dormi na rua quando não tinha para onde ir. Trabalhei 16 horas por dia só para pagar um apartamento do tamanho de uma caixa de fósforos. Avancei um passo e o homem encolheu-se ligeiramente, sem querer, a sua surpresa evidente. Pensam que algumas ameaças me farão fugir? Eu não sou uma menina rica embrulhada em seda e proteção. Sou uma sobrevivente. Vivi um inferno e ainda estou aqui de pé. Vou vos dizer uma coisa. Encarei-o sem piscar, a minha voz a cortar o silêncio. Vão dizer ao vosso chefe que não vou a lado nenhum. Eu não vou correr. Os dois homens olharam-se, e algo como respeito, ou talvez choque puro, brilhou nos seus olhos, um lampejo rápido de reconhecimento. Depois, sem mais uma palavra, viraram-se, saíram da loja e desapareceram na rua. Fiquei ali, de pé, até ter a certeza de que tinham ido embora. E então os meus joelhos cederam, e afundei-me no chão, a tremer incontrolavelmente, um choque tardio a percorrer-me. Mas não chorei. Não me permiti chorar. Eu não sabia que o Ricardo me estava a observar há muito tempo sob as ordens de Pedro. Não sabia que a câmara dentro da loja tinha gravado tudo. Não sabia que 2 horas depois, Pedro Vitali assistiu a esse vídeo e o seu rosto se tornou mais aterrorizador do que alguma vez tinha sido. A sua ira por trás da sua fachada calma era uma força da natureza. O Maserati preto parou bruscamente em frente à loja às 8 daquela noite, quando eu estava sentada sozinha na escuridão. Nem sequer me preocupando em acender as luzes, a processar o que tinha acontecido. Pedro entrou e bateu a porta atrás dele com uma força que ecoou pela padaria vazia. Por que não me contaste? A voz dele era gelo, cortante. Eu levantei-me, o rosto a endurecer-se com a minha própria teimosia. Porque não preciso que me protejas. Sei cuidar de mim. Não percebes? Pedro deu um passo mais perto, os olhos acesos de uma raiva perigosa, a sua fúria mal contida. Marquete não blefa. Já mataram pessoas. Podem magoar-te quando quiserem, e eu não posso permitir isso. E daí? Gritei de volta, toda a minha contenção a estilhaçar-se em 1000 pedaços, a minha voz a erguer-se. Não sou tua, não te pertenço, não sou propriedade de ninguém. Pedro bateu com a mão na mesa com força suficiente para fazer o pequeno vaso de flores secas saltar. Um som seco e assustador. Pertences ao João. Silêncio. Fiquei ali, a respirar depressa, a olhar para ele, a fúria a misturar-se com uma estranha dor. Pedro virou-se, a voz a baixar para um sussurro, quase inaudível, mas carregada de uma vulnerabilidade surpreendente. E eu não consigo suportar perder mais ninguém. A minha raiva esvaiu-se, substituída por uma compreensão amarga. Catarina também, Pedro continuou, ainda de costas para mim, a sua voz um lamento contido.
Ela também não me contou quando estava a sofrer. Escondeu. Escondeu os sintomas porque não queria que eu me preocupasse. Quando eu soube, já era tarde demais. Fase avançada, nada mais a salvar. Senti o meu coração apertar até doer, a dor dele a misturar-se com a minha. Eu, eu sinto muito. Eu não pensei. Pedro virou-se para mim e pela primeira vez ela viu medo verdadeiro naqueles olhos. Não medo de inimigos, não medo de morrer, mas o medo cru e terrível da perda, da impotência. A partir de agora, Ana, qualquer coisa que aconteça, tu contas-me. Tá bem? Assenti, a minha voz falhando, sem confiar que pudesse dizer algo coerente. 2 semanas depois da noite em que discutimos na padaria, tudo mudou. Eu não sabia o que Pedro tinha feito aos homens que me ameaçaram, e não perguntei, nem quis saber dos detalhes macabros do seu mundo. Apenas sabia que nunca mais apareceram, e que o Ricardo e mais 2 guardas começaram a seguir-me 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde o momento em que saía do meu apartamento até o momento em que regressava. Ao princípio, sentia-me presa, sufocada pela constante vigilância. Mas a pouco e pouco, habituei-me à sua presença silenciosa e discreta, uma sombra constante, mas, de certa forma, reconfortante. A vida continuava. Eu ainda abria a padaria todas as manhãs. Ainda ia à mansão Vitale 3 tardes por semana. Ainda ajudava o João com os trabalhos escolares e contava-lhe histórias antes que ele adormecesse, a nossa rotina a ancorar-nos. Mas algo, sutilmente, mudou entre Pedro e eu. Os olhares que demoravam mais do que o necessário. Os momentos em que as nossas mãos roçavam por acidente quando estávamos ambos ao lado do João. As vezes em que Pedro chegava à casa mais cedo do que o habitual, como se quisesse desesperadamente ver-me antes que eu partisse. O silêncio entre nós já não era pesado e cortante, uma barreira. Tornou-se algo fácil, algo calmo, como se não precisássemos de palavras para nos entendermos. Um elo que se fortalecia em silêncio. Era estranho e bonito. Naquela noite, depois de o João estar a dormir profundamente, não fui embora imediatamente como de costume. A quietude da mansão após a agitação do dia atraía-me. Saí para o jardim atrás da mansão, sentei-me no banco de pedra ao lado da fonte e inclinei o rosto para o céu noturno. Lisboa raramente mostrava muitas estrelas por causa das luzes da cidade, mas naquela noite o ar estava invulgarmente claro e as estrelas cintilavam como diamantes espalhados sobre veludo preto. Ouvi passos atrás de mim e não precisei de me virar para saber quem era. Pedro sentou-se ao meu lado, não muito perto, mas também não muito longe, respeitando o espaço, mas diminuindo a distância entre nós. Estivemos sentados em silêncio por muito tempo, ambos a olhar para cima, perdidos nos nossos pensamentos. Não vais embora, Pedro falou primeiro, a sua voz baixa. Estou à espera de um táxi. Deixa-me levar-te. Não. O silêncio regressou, mas nenhum de nós se moveu, presos naquele momento de espera. Então Pedro disse, a voz baixa, quase um sussurro, como uma confissão íntima. Não sei como fazer isto. Eu virei-me para ele, a minha curiosidade a superar qualquer hesitação. Fazer o quê? Pedro não me olhou, os olhos ainda no céu. Embora eu soubesse que ele não estava realmente a olhar para as estrelas, mas para o seu próprio passado, para as suas dores. Importar-me com alguém. Depois da Catarina, eu fechei tudo. Construí muros tão altos à minha volta, Ana. Pensei que seria mais seguro assim. Se não amas ninguém, não podes perder ninguém. Se não confias em ninguém, não pode ser traído. Mas é uma prisão. Eu entendi. Entendi melhor do que quase qualquer outra pessoa, conhecendo a sua própria fortaleza solitária. Eu também, disse, a voz suave como o vento a tocar as folhas. Depois de perder a minha mãe, perder o meu pai, eu deixei de confiar em alguém.
Construí paredes à minha volta e não deixei ninguém entrar. Era a única forma de me proteger. Pedro virou-se para mim, os seus olhos a procurarem os meus. Mas confias no João? João é uma criança. As crianças não conhecem a traição. Amam com todo o coração, sem cálculo, sem condições, de forma pura. Silêncio. Então Pedro perguntou, a voz mais rouca, mais carregada de vulnerabilidade. E eu? Olhei para os seus olhos na pálida luz da lua. Não vi o aterrorizador chefe da máfia que todo o leste de Portugal temia. O homem impiedoso de negócios. Vi um homem solitário que tinha perdido a pessoa que amava, que tinha mantido o seu coração selado por 4 anos e que agora tinha medo. Medo da rejeição. Medo de se abrir e ser magoado novamente. Um medo tão humano e tangível. Eu quero confiar em ti. Sussurrei, as minhas próprias paredes a estremecerem. Pedro levantou a mão lentamente, como se tivesse medo que eu recuasse, que eu me afastasse do seu toque. Os seus dedos tocaram a minha bochecha, gentis, hesitantes. Eu não recuei. Pelo contrário, inclinei-me na sua palma e fechei os olhos, sentindo um calor surpreendente a espalhar-se das suas pontas dos dedos, uma faísca a acender-se. Então Pedro inclinou-se e os nossos lábios encontraram-se. O primeiro beijo não foi feroz. Não foi como nos filmes, todo calor e desejo. Foi suave, hesitante, como se ambos tivessem medo de quebrar algo tão frágil e precioso. Como duas pessoas que tinham esquecido como amar, estivessem a aprender de novo, desde o início, passo a passo. Um pequeno passo de cada vez, uma respiração de cada vez, um toque de cada vez. Quando nos separamos, vi que os olhos de Pedro estavam úmidos. Não perguntei por quê. Não precisava. Encostei a cabeça ao seu ombro e ele envolveu-me com um braço, apertando-me a si. Ficamos assim no jardim tranquilo, sob um céu cheio de estrelas, até o amanhecer pintar o horizonte de rosa. Era assim que devíamos estar? Juntos? Não sei, Ana. Ainda hoje não sei bem como descrever aquela noite, mas senti que nos complementávamos de uma forma que só a vida, na sua estranha sabedoria e ironia, podia ter orquestrado. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, uma promessa tênue de um futuro incerto, mas partilhado. 2 meses depois daquela noite no jardim, mudei-me oficialmente para a mansão Vitale. Não abandonei a doçuras e especiarias, nem por um segundo. Continuava a acordar às 4 da manhã para amassar a massa e cozer, o cheiro a pão fresco a preencher os meus dias. Mas todas as noites regressava para Pedro e João, em vez do apartamento solitário em Marvila, que agora parecia um sonho distante. João era o mais feliz de todos. No momento em que ouviu a notícia, correu pela casa, abraçou as minhas pernas com força e perguntou repetidamente com aqueles olhos cheios de alegria. Dona Ana, pode ficar para sempre. Não vai embora outra vez, pois não? Ajoelhei-me e abracei-o com força e assenti, sentindo o peso do seu pequeno corpo contra o meu. Estou aqui, meu anjo. Não vou a lado nenhum. Uma nova vida começou. Estranha, luxuosa, e por vezes ainda tão irreal que eu sentia que devia estar a sonhar. Mas havia uma coisa que eu ainda não tinha feito. Uma coisa que eu sabia que tinha de fazer se esta relação ia ser verdadeiramente séria, se queríamos construir uma família sólida. Precisava de levar Pedro para conhecer a tia Laura. Tens a certeza? Perguntou Pedro quando lhe disse o que pretendia. Uma sombra de apreensão atravessou o seu rosto. Ela sabe quem eu sou? A minha tia não é fácil de enganar. Encarei os seus olhos. Ela vai descobrir se ainda não sabe, Pedro. Mas se estamos a falar a sério, ela precisa de saber. É a única família que me resta, a parte mais verdadeira do meu passado. Pedro ficou em silêncio por um momento, pensativo, depois assentiu, aceitando o desafio. Naquele domingo à tarde,
O Maserati preto parou em frente a um velho prédio de apartamentos na Graça. Olhei pela janela e vi as rachas familiares nas paredes, a escada de incêndio enferrujada, as crianças a brincar no passeio, gritando em jogos. Foi ali que eu cresci depois de sair do acolhimento, onde a tia Laura me dera um lar quando ninguém mais me queria, quando eu estava mais perdida. A tia Laura depois contou-me, claro, com a sua honestidade brutal e implacável, a sua perspectiva daquele dia. Para ela, Ana, a coisa tinha sido bastante clara e sombria. Ela estava ali, a cozinhar o frango assado que eu tanto gostava, com um cheiro reconfortante a invadir a cozinha. O João, com a sua doçura habitual, comportava-se como um anjo na mesa, chamando-a de Senhora Laura, com a maior educação. Mas o Pedro, aquele homem, Ana, ela começou mais tarde, numa daquelas nossas conversas demoradas ao fim do dia, tão impecável no nosso pequeno apartamento, com aquele relógio que devia custar mais do que a nossa reforma toda, parecia um falcão. Aqueles olhos, Ana, os olhos dele, vi neles o mesmo tipo de peso que o teu pai carregava, mas multiplicado por 100. Ele veio com aquele discurso de eu vou protegê-la com a minha vida, e eu que já vi tanto, que perdi tanto, só conseguia pensar. Proteger de quê? Do seu próprio mundo de perigos? Como pode ele protegê-la do que ele é? O coração dela estava dividido, Ana, entre o amor que eu sentia por aqueles dois e o medo que ela já conhecia tão bem, por ter perdido a irmã e o cunhado para a violência da vida. As palavras são fáceis, Ana, ela me tinha dito, o rosto marcado pela preocupação. As ações são difíceis, vou estar a observar para ver se ele consegue cumprir. Para ela, não era um conto de fadas, mas uma batalha diária que eu tinha escolhido, e isso a aterrava profundamente. Mas mesmo assim, ela aceitou-me e aceitou-os a eles. 3 anos passaram. Em 2022, eu, Ana Sofia, tinha me tornado uma parte inseparável da família Vitali. Eu e Pedro não estávamos oficialmente casados. A cerimônia em si foi uma coisa que decidimos adiar. O que importa é que já éramos família na prática. Mas em tudo o que importava, eu era a mãe de João. A Doçuras e Especiarias tinha aberto uma segunda loja em Lisboa, lá na Lapa, convenientemente perto da mansão Vitali. João tinha agora 9 anos, mais alto, brilhante na escola e mais feliz do que qualquer um poderia ter imaginado, comparado com o menino solitário que eu conheci naquela noite chuvosa há muito tempo. Mas uma nuvem escura estava a reunir-se no horizonte do nosso mundo. Eduardo Marchetti, o velho inimigo que nunca tinha esquecido o rancor, passara 3 anos a construir uma aliança sólida. Juntou outras famílias da máfia, homens ciumentos do poder de Pedro, homens que queriam uma fatia maior do bolo de Lisboa, homens com vinganças pessoais que tinham alimentado em silêncio durante anos. Queriam derrubar o Império Vitali, e Marchetti queria a cabeça de Pedro numa bandeja de prata, um troféu macabro. Sentia a mudança no ar antes de a poder ver claramente, uma tensão crescente na casa. Pedro começou a chegar à casa mais tarde, por vezes só regressava quando o céu estava perto da manhã, com os primeiros raios de sol a rasgar a escuridão. Parecia mais exausto, os olhos cinzentos com olheiras profundas de noite sem dormir. O seu rosto esticado, tenso como um arame, pronto a partir a qualquer momento. Tornou-se mais frio, mais silencioso, muitas vezes a fichar-se no escritório durante horas com a porta fechada, a lidar com os seus próprios demônios. Parou de ler para João à noite, algo que partilhavam e amavam. As reuniões privadas tornaram-se constantes, ininterruptas. Homens de rosto tenso a entrar e sair da mansão como uma porta giratória, o peso do mundo a esmagá-los. O esquema de segurança duplicou. O Ricardo estava sempre ao lado de Pedro, a mão nunca longe da arma debaixo do casaco, o olhar vigilante.
O ar na casa tornou-se pesado, opressivo, como acontece nos segundos antes de uma tempestade rebentar em fúria total. João sentiu isso. Uma noite, quando eu estava a arrumar o quarto dele depois de ele supostamente estar a dormir, ele sentou-se de repente, a preocupação a brilhar na escuridão dos seus olhos. Mãe, o pai está bem? Eu gelei. O meu coração pareceu falhar uma batida. Mãe. Foi a primeira vez que João me chamara assim. Não Dona Ana como antes. Mãe. Tentei engolir o nó que se formara na garganta. Sentei-me ao lado da cama dele e alisei-lhe o cabelo para trás. O pai está ocupado, meu anjo, mas ele está bem. Estou com medo, João sussurrou, a voz a tremer, revelando a sua vulnerabilidade. Tenho medo que o pai vá embora e não volte, como a mãe Catarina. Abracei-o com força, sentindo como se o meu coração se estivesse a rasgar em dois, revivendo as minhas próprias perdas. Eu não podia deixar isto continuar. Eu não podia ficar parada a ver a minha família desmoronar-se, a ver Pedro a desgastar-se até o limite, a ver João a viver dentro do medo todos os dias, a reviver a sua própria tragédia. Naquela noite, quando Pedro chegou a casa às 2 da manhã, eu, Ana Sofia, estava à espera no seu escritório, as luzes acesas, a decisão tomada. Ele parou abruptamente quando me viu, surpreso pela minha presença. Não estás a dormir. Não podes continuar a fazer isto, disse eu, direta e clara, sem rodeios, sem meias palavras, porque o tempo de delicadezas já tinha passado. Fazer o quê? Isto. Chegar a casa às 2 da manhã todas as noites. Não olhar para o teu filho. Não falar comigo. Estás a matar-te, Pedro. Estás a matar-nos a todos de preocupação. Pedro suspirou, um som de exaustão profunda, desgastado até aos ossos. Não percebes? Isto é guerra, Ana. Se eu não agir, Marquete vai destruir-nos a todos. Não é uma opção para mim. Eu percebo. Dei um passo à frente e peguei na sua mão, sentindo a dureza dos seus dedos, a pele calejada. Percebo mais do que pensas. E percebo que se a guerra realmente rebentar, João vai perder o pai. Eu vou perder-te, Pedro. É esse o preço que queres pagar pela tua honra? É esse o preço que o João tem de pagar? Pedro puxou a mão para trás, os olhos a tornarem-se frios, a sua expressão uma máscara gélida. Então, o que queres que eu faça? Que me ajoelhe e lhes peça para nos pouparem? Que lhes entregue território e espere pela morte? Não posso. Quero que negocies. Pedro riu, uma risada sem humor, amarga, cortante. Negociar com Marquete? Ele quer a minha cabeça numa bandeja. Não percebes? Não há negociação com um homem desses. Ele quer, mas e a mulher dele? E a família dele? Eles também têm filhos, Pedro. Eles também têm algo a perder, tal como nós. Pedro olhou para mim, os olhos cinzentos a estreitar-se em desconfiança. O que estás a planear? Vou encontrar-me com Maria Marquete. As mulheres falam com as mulheres, Pedro. Vocês, homens, só conhecem armas e punhos, mas as mulheres entendem-se. Ela também é mãe. Não quer perder o marido, nem perder o filho nesta guerra sem sentido, uma guerra que só trará mais dor e sangue. Não, Pedro rugiu alto o suficiente para eu recuar instintivamente, o seu rosto contorcido em fúria e medo. Estás maluca? Isso é suicídio. Achas que Marquete vai deixar a mulher dele encontrar-te e depois mandar-te para a casa inteira? Vais estar morta antes de terminar uma frase. A guerra é suicídio, disse a voz calma, mas inabalável, o meu olhar fixo no dele. E quem é que pode dizer qual é o suicídio maior? Inspirei lentamente e mantive o seu olhar, recusando-me a recuar. Não estou a pedir permissão, Pedro. Estou a dizer-te, eu vou fazer isso. Um silêncio tenso engoliu a sala, pesado e ameaçador. Pedro olhou para mim, os olhos cheios de dor e medo.
Sabes, se fores, eu não te posso proteger. Eu sei. Assenti, aceitando a terrível verdade. Mas se eu não for, Pedro, não haverá nada para proteger. Nada de nós, nada da nossa família. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. Ficou no seu escritório a ver-me dormir através da câmara de segurança instalada no quarto, e ele pensou que eu tinha razão. Sabia que eu tinha razão. A guerra nunca tinha vencedores, apenas pessoas que perdiam menos, e o custo sempre era incalculável. E com a aliança que Marchetti tinha construído, ele não tinha a certeza de que seria ele quem perderia menos. Na manhã seguinte, chamou-me ao seu escritório, a expressão cansada, mas uma nova determinação nos olhos. Concordo. Eu olhei para ele, sem confiar nos meus ouvidos. Tu. Eu concordo em deixar-te encontrar-te com Maria Marchetti, Pedro disse, a voz pesada, como se carregasse um peso imenso. Mas há condições, terreno neutro, um lugar público, a luz do dia e segurança máxima. Ricardo e a sua equipa estarão por perto, não à vista, mas perto o suficiente para intervir se algo acontecer. Sem um cabelo tocado, Ana. Prometo-te. Assenti. Está bem. E tu prometes-me. Pedro pegou na minha mão, os olhos cheios de preocupação, um aperto quase desesperado. Se houver qualquer sinal de perigo, tu foges. Tu não és uma heroína. Não és um sacrifício. Tu foges. Tá bem? Eu prometo. 3 dias depois, tudo estava organizado. Um restaurante italiano em Alfama, Lisboa, Il Sogno, território neutro que não pertencia a nenhum dos lados, foi escolhido. 12:00, à luz do dia, quando o restaurante estaria cheio de clientes para o almoço. Maria Marchetti concordou em encontrar-se, talvez por curiosidade, talvez por uma ponta de desespero que não queria admitir. Talvez porque ela também estivesse cansada da guerra que se aproximava, das consequências que atingiriam a todos. Entrei no restaurante sozinha, como combinado. Vesti-me de forma simples, um vestido azul marinho e um casaco branco, sem joias caras, nada que falasse da riqueza Vitali. Eu queria que Maria visse quem eu realmente era. Não uma rainha da máfia, não um troféu, mas apenas uma mulher comum. O que teriam vocês feito? Teriam arriscado tudo assim, por uma família que estava a aprender a ser vossa? Por um amor que crescia em solo perigoso, florescendo no meio da ameaça? Sinto que, no fundo, eu não tinha escolha. Não se pode simplesmente ignorar o clamor de uma criança ou a chama de uma família que se forma. Maria Marchetti já estava sentada numa mesa de canto, estrategicamente posicionada para observar toda a sala. Tinha cerca de 40 anos, cabelo preto cortado curto e preciso, um rosto frio como gelo e olhos pretos afiados cheios de suspeita, examinando cada movimento meu. 2 guarda-costas estavam imóveis atrás dela, braços cruzados, o olhar nunca me deixando, um escudo humano. Fui até lá e sentei-me em frente a Maria. As 2 mulheres estudaram-se em silêncio por um momento, uma avaliação mútua. Maria falou primeiro, o seu tom carregado de escárnio, uma picada deliberada. És filha de Pedro Vitali, ou a sua mais recente amante? Não sabia que ele variava tanto. Eu não recuei. O meu passado de sofrimento ensinara-me a não vacilar. Nenhuma das 2. Sou a única que está a tentar evitar que nós as 2 fiquemos viúvas. Maria levantou uma sobrancelha, uma faísca de surpresa a passar pelo seu olhar. Depois soltou uma risada fria, sem alegria. E quem pensas que és para vir aqui falar de paz? Uma garçonete? Sabes quão profundo é o ódio que existe entre o meu marido e Pedro Vitali? Sabes quantas pessoas já morreram por causa desta guerra sem fim? Eu sei, assenti, a minha voz firme. E sei que mais morrerão, e que muitas mais vidas serão destruídas se ninguém estiver disposto a parar. Se continuarmos neste ciclo. Então, quem és tu?
Quem te dá esse direito de falar conosco? Maria inclinou a cabeça a observar-me como se estivesse a estudar uma espécie estranha, uma aberração. Não pareces as mulheres deste mundo. Não tens o sangue nas tuas mãos. Porque não sou deste mundo. Encarei o seu olhar com a minha própria determinação. Não sou ninguém. Sou uma empregada de mesa de turno da noite num restaurante coreano em Alcântara. Há 4 anos, encontrei o filho de Pedro Vitali sozinho às 3 da manhã. Levei-o para casa e a minha vida mudou para sempre a partir desse momento. Fui arrastada para isto. A surpresa de Maria mostrou-se no seu rosto, visível pela primeira vez. Esta não era a história que esperava ouvir. Era demasiado humana. Continuei, a minha voz a manter a sua calma, mesmo que o meu coração estivesse a martelar. Não nasci no vosso mundo. Não entendo as vossas regras, as vossas vinganças de sangue. Não sei quem deve o sangue de quem traiu quem primeiro. Mas entenda uma coisa. A guerra não tem vencedores. Apenas pessoas que perdem menos, e mesmo essas perdem muito. E não importa quem vença, as crianças ainda perderão os pais. As esposas ainda perderão os maridos. As mães ainda chorarão sobre os caixões dos filhos. É uma máquina de moer vidas, e só a dor alimenta. Silêncio. Maria não falou. Mas vi algo, uma pequena rachadura na sua armadura, um vislumbre de humanidade naqueles olhos pretos frios. O meu marido não vai parar, Maria finalmente disse. A voz mais baixa, quase um lamento. Ele jurou destruir Vitali. É a sua honra, e a honra deles é tudo. Eu não lhe estou a pedir para parar, disse. Estou a pedir-lhe para pensar no seu filho. No que ele pode perder. Maria gelou, a palavra filho a atingi-la. A senhora tem um filho de 7 anos, continuei, a voz gentil, mas firme. Eu sei, o nome dele é Miguel. Ele vai ao Colégio São João, gosta de futebol e tem um cão chamado Biscoito. Eu sei coisas, Maria, não é ameaça. Maria ficou pálida, o seu rosto endurecido a ceder à vulnerabilidade. Tu não a estou a ameaçar, disse rapidamente, tentando acalmá-la. Só quero que saiba que eu entendo. Eu entendo, porque o João é igual. Um menino de 9 anos que tem medo todas as noites, a perguntar-me se o pai vai voltar para casa. Ele perdeu a mãe quando tinha 2 anos. Ele não pode perder mais ninguém. Não aguentaria. O silêncio esticou-se novamente, mas desta vez, carregado de uma empatia inesperada. Maria olhou para a mesa, as mãos cerradas, a sua própria máscara a desmoronar-se. O meu filho, começou, a voz a tremer ligeiramente. Ele tem medo cada vez que o meu marido sai de casa. Todas as manhãs pergunta, o pai vai voltar? Todas as noites ele não consegue dormir até ouvir o carro do meu marido a chegar, até ter a certeza de que ele está vivo. João também, disse a voz embargada, a ressoar com a dela. Naquele momento, as 2 mulheres olharam-se. E naquele momento, não eram inimigas. Eram apenas 2 mães, separadas por mundos de poder e sangue, mas unidas pelo amor incondicional pelos seus filhos, terrorizadas de perder o que amavam acima de tudo. O que queres? Maria perguntou, a voz suavizada agora, sem a anterior aspereza. Uma reunião, disse, entre Pedro e Eduardo, sem armas, sem guarda-costas, sem ameaças. Apenas conversa. 2 homens sentam-se e encontram uma maneira de acabar com isto antes que seja tarde demais, antes que não haja volta a dar. Maria abanou a cabeça. O meu marido não me vai ouvir. Ele não ouve ninguém quando a honra está em jogo. Ele ama-a, disse sem hesitação. Eu posso ver isso na maneira como a protege, Maria. Na maneira como a mantém longe do perigo, longe deste mundo sombrio. Ele vai ouvir se disser da maneira certa. Se lhe mostrar que isto não é sobre honra ou território, mas sobre família. A sua família,
o futuro do seu filho. Maria ficou em silêncio por muito tempo. Depois levantou-se, olhando para mim, a sua figura imponente. Não prometo nada, mas vou pensar nisso. Eu também me levantei. É tudo o que peço. Maria virou-se e saiu com os seus 2 guardas a segui-la. Mas antes de sair do restaurante, parou, lançou-me um último olhar. És corajosa, empregada, ou és louca? Ainda não decidi qual. Depois foi embora, deixando-me ali sozinha, com o eco das suas palavras a pairar no ar. Lá fora, Pedro estava à espera no carro, o rosto contraído de tensão, cada músculo rígido, os seus olhos fixos na porta do restaurante. Quando eu saí, ele moveu-se imediatamente na minha direção, a sua preocupação palpável. O que aconteceu? Estás bem? Não te magoaram? Dei um sorriso cansado, a sentir o peso de toda a interação. Ela vai pensar nisso. Nada é certo ainda. Dei-lhe algo para pensar, mas a decisão será dela e do Eduardo. Pedro puxou-me para os seus braços, segurando-me com força, como se tivesse medo que eu desaparecesse, que eu fosse apenas uma miragem. És maluca. Sabes disso. Absolutamente maluca. Talvez, sussurrei contra o seu ombro, sentindo-me segura no seu abraço. Mas às vezes é preciso um pouco de loucura para mudar tudo, para quebrar as regras de um mundo antigo e teimoso. 2 semanas depois, a notícia chegou. Giovanni Marchetti concordou em encontrar-se com Pedro Vitali. Os 2 homens sentar-se-iam à mesma mesa. 2 anos passaram depois daquele encontro fatídico com Maria Marchetti. As negociações entre Pedro e Eduardo arrastaram-se por meses. Tensas, esticadas, cheias de momentos que pareciam que iriam desabar a qualquer segundo, com ameaças veladas e concessões difíceis. Mas no final chegaram a um acordo. Território foi redesenhado, interesses foram equilibrados e, mais importante, não houve guerra, não houve sangue derramado, não houve mais viúvas, nem mais crianças órfãs. Eu nunca apareci nas conversas oficiais, mas todos sabiam que fui eu quem tinha aberto a primeira porta. No submundo, as pessoas começaram a chamar-me por um novo nome, sussurrado com um respeito cauteloso. A mediadora. A pequena empregada de Alcântara tinha feito o que décadas de barganha e violência entre chefes poderosos nunca tinham conseguido fazer. Em 2024, a vida era mais estável do que alguma vez tinha sido. João tinha agora 11 anos, alto, forte, o melhor aluno da sua turma e, o mais importante, feliz. Já não era uma sombra silenciosa com olhos demasiado velhos para a idade. Ria mais, falava mais, tinha amigos, e todas as noites ainda me pedia para lhe contar uma história antes de dormir, mesmo sendo já um adolescente, um hábito que eu adorava. A Doçuras e Especiarias tinha aberto uma segunda loja na Lapa, perto da mansão Vitali, um pequeno império que estava a florescer. Contratei funcionários de bairros mais pobres, dando-lhes chances, oportunidades, da mesma forma que alguém um dia me tinha dado uma chance. Eu queria devolver à vida o que me tinha sido dado. Pedro também mudou. Estava menos tenso, chegava a casa mais cedo, sorria mais. Um sorriso verdadeiro que irradiava calor. Ele arranjava tempo para João, lia para o filho todas as noites como costumava fazer, jogava a bola com ele aos fins de semana e olhava para mim com uma expressão que eu nunca pensei que veria naqueles olhos de aço. Amor. Um amor conquistado, forjado nas adversidades. Uma noite de fim de outono, quando as folhas douradas cobriam as ruas de Lisboa, Pedro disse-me para me vestir bem. Quero mostrar-te algo, disse ele misterioso, um brilho nos olhos. Eu perguntei-me o que seria, mas não perguntei, deixando-o com o seu segredo. Vesti o vestido vermelho que Pedro gostava, usei os brincos de pérolas que ele me tinha dado de aniversário e entrei no familiar Maserati preto. Pedro conduziu pela noite, passando por Lisboa, atravessando a ponte 25 de abril, em direção a leste. Reconheci a rota quando cruzamos a ponte, quando os letreiros coreanos começaram a aparecer de ambos os lados da estrada.
quando o fraco cheiro de quinchí e carne grelhada pairava no ar. Alcântara. Estávamos a voltar para Alcântara. O meu coração batia mais rápido quando o carro parou em frente a um restaurante familiar. O letreiro de neon ainda lá estava, mais velho agora, mais tênue, mais inconfundível. Dragão Dourado. O lugar onde tudo começou, o ponto de viragem. Isto é, sussurrei, a voz embargada pela emoção, as memórias a inundar-me. Pedro desligou o motor e olhou para mim, o seu rosto iluminado por uma emoção rara. O lugar onde te encontrei, Ana, ou mais precisamente, onde o João te encontrou. Saímos e ficamos debaixo da familiar marquise. A chuva começou a cair numa leve bruma, como há 5 anos, como se o céu também se lembrasse daquela noite crucial. Olhei através do vidro e vi o balcão onde eu costumava limpar as coisas às 3 da manhã. Vi a porta por onde um menino de 6 anos encharcado tinha entrado e mudado a minha vida para sempre. Há 5 anos, disse Pedro, a voz baixa e quente, o seu olhar fixo no meu. O meu filho perdeu-se na chuva. Eu não sabia como criá-lo sozinho. Não sabia como dar-lhe o amor que ele precisava, o carinho que eu próprio não tinha. Pensei que tinha perdido tudo quando Catarina morreu, que o mundo tinha desabado. Ele fez uma pausa e encontrou os meus olhos, agora cheios de lágrimas. Então, de alguma forma, ele encontrou o caminho para ti. Uma empregada de mesa de turno da noite, sem dinheiro, sem poder, sem nada, exceto um coração grande o suficiente para amar uma criança perdida, para lhe dar um refúgio. Senti as lágrimas subirem e não as impedi. Pedro deu um passo atrás e, para meu choque e completa surpresa, ajoelhou-se no chão molhado da calçada. Do bolso interior do seu fato, ele tirou uma pequena caixa de veludo preta e abriu-a. Um anel de diamante cintilou sob a luz de néon do restaurante, um brilho forte e promissor. Ana Sofia. A voz dele tremeu, e pela primeira vez vi-o tremer, a sua armadura de invencibilidade a rachar. Salvaste o meu filho, salvaste-me, salvaste este império inteiro da guerra, da destruição. Deste-me algo que todo o meu dinheiro e poder não puderam comprar. Deste-me uma família, deste-me esperança, deste-me amor. Ele olhou para mim, os olhos turvos de lágrimas. Queres tornar-te oficialmente família comigo e com o João? Queres ser a minha esposa? Eu chorei. As lágrimas escorriam pelas minhas bochechas, misturando-se com a chuva leve, um dilúvio de emoções. És a sério, Pedro? É mesmo verdade? Nunca fui mais sério na minha vida, disse ele com uma convicção que dissipou todas as minhas dúvidas. Assenti, rindo por entre as lágrimas, a minha voz a falhar. Sim, sim, sim. Pedro levantou-se, deslizou o anel no meu dedo, um encaixe perfeito, e puxou-me para os seus braços. Beijamo-nos debaixo da marquise do Dragão Dourado, sob a chuva suave, como se o tempo estivesse a voltar atrás para aquela noite de há 5 anos, reescrevendo o nosso começo com esperança. Então, a porta do restaurante abriu-se bruscamente. Mãe! João saiu a correr, o rosto radiante e os olhos brilhantes de excitação. Estivera à espera lá dentro com o Ricardo durante a última hora, tão nervoso quanto o pai. Mãe, é verdade. Vais mesmo ser a minha mãe? Vais ficar comigo e com o pai para sempre, certo? Ajoelhei-me e abracei-o com força, lágrimas a escorrerem livremente, molhando-lhe a camisa. Não me importei nem um pouco. Apenas segurei o meu filho apertado, beijei-lhe a testa e olhei pela janela onde a chuva continuava lá a cair. Algumas noites chuvosas, Ana, mudam a tua vida de formas inimagináveis. Alguns meninos perdidos levam-te ao lugar a que pertences, a um porto de abrigo que nem sabias que procuravas. E algumas decisões tomadas às 3 da manhã, no limite da exaustão, dão-te uma família. A chuva continuava a cair contra o vidro. Mas desta vez, Ana, eu não estava sozinha.
Tinha o João nos braços, tinha o Pedro à espera em casa, tinha uma família, e era tudo o que eu precisava, tudo o que eu alguma vez desejara. A minha história com o João e com o Pedro, esse laço que se tinha forjado no caos e na dor, estava finalmente a florescer, sólida e verdadeira. Em 2026, eu, Ana Sofia Vitali, com 34 anos, estava lá atrás do balcão da Doçuras e Especiarias, na Loja da Estrela, o lugar onde a minha vida, no seu ritmo normal, tinha começado a ganhar uma nova forma. Estava casada com Pedro há 2 anos, mas éramos uma família muito antes disso. João tinha 13 anos agora, alto, bonito, a preparar-se para o ensino secundário. Ainda me chamava de mãe, ainda me abraçava todas as manhãs antes da escola, ainda me pedia para lhe contar histórias antes de dormir, mesmo sendo já um adolescente com os seus próprios amigos e segredos. Naquela tarde, a padaria estava movimentada como de costume. Mães com carrinhos de bebê entravam para descansar os pés. Funcionários de escritório paravam para um café da tarde. Casais sentavam-se junto à janela, sussurrando coisas privadas uns aos outros. Vida comum. Paz. A coisa que eu, Ana Sofia, um dia acreditei que nunca teria. Olhei pela janela e vi o céu a escurecer. Nuvens cinzentas a enrolar-se vindas de leste, prenúncio de chuva. O meu telefone vibrou suavemente. Uma mensagem do João. Mãe, vai chover muito esta tarde. Não te esqueças do guarda-chuva. Amo-te. Eu sorri e pousou o telefone. O meu filho, o menino que uma vez se perdeu na chuva, era agora quem me lembrava de trazer um guarda-chuva. A vida era realmente estranha, cheia de reviravoltas irônicas e belas. Olhei à minha volta, para a minha pequena padaria, e a memória subiu como uma maré. Pensei no que tinha perdido. A minha mãe, a mulher gentil que me ensinou a amar sem condições, partiu quando eu tinha apenas 14 anos. O meu pai, o homem fraco, talvez, que cometeu um erro por amor, contando os dias na prisão, a sua vida roubada por uma escolha desesperada. A minha infância comum, os anos que deveriam ter sido despreocupados e felizes, roubados por uma cruel reviravolta do destino. Mas também pensei no que tinha ganhado. Pedro, o homem mais poderoso que eu alguma vez conheci, e, no entanto, o mais gentil quando estava comigo e com João, revelando a sua própria vulnerabilidade. João, o menino perdido que tinha encontrado o caminho para mim numa noite de tempestade e chuva. Agora o meu filho, a luz da minha vida, o meu propósito maior. Esta padaria, o pequeno sonho que eu um dia acreditei que nunca se tornaria realidade, agora próspero e cheio de vida. E uma família de verdade, construída passo a passo, a coisa que eu um dia acreditei que não merecia ter. Pensei nos sacrifícios, nas trocas. Viver no mundo de Pedro nunca seria completamente seguro. Havia ainda reuniões privadas, silenciosas. Havia ainda homens com olhos perigosos a entrar e sair da mansão. Havia ainda noites em que Pedro chegava à casa tarde, e eu ficava lá acordada à espera, a rezar para que ele estivesse bem. Mas eu também era amada, protegida, estimada de uma forma que nunca tinha sido antes, uma troca de vulnerabilidades. E pensei nas escolhas. Naquela noite, há 7 anos, eu poderia ter recusado. Poderia ter ligado para a polícia. Poderia ter virado as costas e fingido que não tinha visto um menino encharcado parado à porta do meu restaurante. A minha vida teria continuado, normal, segura e talvez muito, muito solitária. Mas eu não o fiz. Eu tinha pego naquela pequena mão gelada e tudo tinha mudado. O destino, ou a sorte, ou o que quer que se queira chamar, tinha tecelado uma tapeçaria onde a bondade se encontrava com o perigo e do caos nascia uma família. Lá fora, a chuva começou a cair. As primeiras gotas atingiram o vidro, escorregando em fios finos, como as lágrimas de um passado distante. Eu,
Ana olhava para elas e sussurrava a hora que estava para sempre queimada na minha alma. 2h47 da manhã. Nesse preciso momento, como que a responder à minha memória, a campainha da padaria tocou. Encharcado da cabeça aos pés, o cabelo preto colado à testa, o uniforme escolar ensopado de chuva. Um menino de 13 anos. Mas naquele momento, ele parecia exatamente com um miúdo de 6 anos de há 7 anos. O menino que tinha entrado na minha vida numa noite de tempestade e chuva e nunca mais verdadeiramente a deixou. João sorriu, aquele sorriso que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mãe, esqueci-me do guarda-chuva. Eu ri e abri os braços, o meu coração a transbordar. Vem cá, meu anjo. João correu para mim e abraçou-me com força, molhando a minha camisa. Eu não me importei. Apenas segurei o meu filho apertado, beijei a testa dele e olhei pela janela onde a chuva continuava a cair. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando vejo as sombras a passar, ou quando Pedro chega tarde e traz consigo o cheiro a perigo, ou quando leio as notícias e penso no que poderia ter sido, pergunto-me se não cometi um erro imenso. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é certo. E as linhas entre o bom e o mal são muitas vezes difusas. Nada é perfeito, por mais que eu tenha desejado que fosse. Mas é a minha vida. É o que construímos, eu, Pedro e João, com a tia Laura sempre atenta e protetora. E com todas as cicatrizes que nos trouxeram até aqui. A bondade de uma estranha pode abrir uma porta para o mais extraordinário. E a família, Ana, a família não é apenas as pessoas que partilham o teu sangue, mas as pessoas que escolhem amar-se, que escolhem ficar, que escolhem nunca largar, por mais difícil que a vida se torne. E isso, Ana, isso é o que realmente